Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente já tentou ter uma vida de comunhão diária com Deus, mas acabou falhando, né? Calma, eu já passei por isso e eu tô aqui pra te ajudar. Eu achava que o meu problema era falta de força de vontade, falta de tempo, e eu até cheguei a questionar minha fé, até que eu entendi por que isso estava acontecendo. E nesse vídeo eu vou te ensinar a técnica que me fez superar esse problema e mais 5 passos práticos para que você também consiga superar. Opa, eu sou o Léo e a minha missão nesse canal é te ajudar a viver uma vida de fé simples e consistente. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como conseguir passar mais tempo com Deus de qualidade. E para começar, a gente precisa falar dos 3 pilares básicos da nossa fé, que é a oração, a leitura diária da Bíblia e a comunhão com os irmãos da igreja. E você pode dizer, pô, mas isso é algo muito simples. E sim, é algo muito simples e óbvio. O problema não está em você saber, o problema está em você conseguir aplicar isso. E aquelas dúvidas que eu falei para você antes que passava na minha cabeça, talvez passe na sua também. Talvez você pense que é falta de força de vontade, talvez você pense que, talvez até que você questiona a tua fé. Mas o problema não está em ti, o problema está em como você está tentando fazer isso. E aqui entra o ponto principal, porque você tenta ler a Bíblia, mas você não tem prazer, você tenta orar, mas você não tem prazer, e aí você começa a se culpar. Pô, mas por que eu não tô gostando? Você pensa que o problema tá na tua fé, né? Você chega até a questionar a tua fé. Mas o problema, na verdade, tá na tua identidade, quem você acha que você é. Porque a gente pensa que a gente é aquilo que nós pensamos sobre nós, aquilo que eu quero ser no futuro, sobre os pensamentos que a gente tem. Só que na realidade, a gente não é o que a gente pensa sobre nós. Nós somos aquilo que nós fazemos. A nossa identidade ela é definida pelos nossos hábitos. Só que tem um detalhe aí. Os nossos hábitos não é simplesmente eu pegar e começar a fazer uma coisa sem eu mudar o meu mindset, entendeu? Porque se eu começo a fazer uma coisa, mas no fundo eu mesmo não acredito naquilo que eu tô fazendo, eu posso até conseguir mudar agora. Só que vai passar um tempo, vai passar a animação e eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, entendeu? E aí tu começa a ler a Bíblia e não sente prazer, tu começa a orar, só que tu não consegue orar por muito tempo. E às vezes a gente pode até meio que nos auto-sabotar, entendeu? Porque daí às vezes tu não faz o que tu deve fazer, às vezes tu não lê a Bíblia, às vezes tu não ora, e daí tu pensa, não, eu só tô vivendo uma má fase, entendeu? Mas não, na realidade tu tem que admitir que tu tá tendo um problema real ali e que tu precisa mudar. E é importante tu admitir isso não para tu se culpar, mas para que tu dê a chance, tu dê o espaço para que Deus te mude, entendeu? Como eu te falei, tu pode até tentar mudar as tuas ações por um tempo, só que se tu não mudar a tua identidade, tu vai voltar a fazer as coisas que tu fazia antes. No final, a identidade ela sempre vai vencer. Então, primeiro passo de tudo é admitir que tem um problema, não admitir isso para tu se culpar, admitir isso para que tu permita com que Deus mude isso dentro de ti. Isso vai tirar inclusive um peso de dentro de ti. Isso é importante porque aí a gente entra na segunda parte. A boa notícia é que a identidade ela não é fixa, né? A identidade ela é algo mutável. No final das contas, o que vai importar é como uma eleição. Quem é que vence? É o cara que recebe todos os votos? Não. O cara que vence é aquele que recebe a maioria dos votos. E para nós formar nossa identidade é exatamente a mesma coisa. O que vai definir a tua identidade é o que tu mais faz. Então, por exemplo, às vezes tu tá ali fazendo o que tu deve fazer, mas vai ter momentos que tu vai falhar. E aí, ao invés de se culpar, olha para trás e vê, pô, beleza, hoje eu não consegui fazer por motivo X, Y, Z, mas só que nessa última semana toda eu fiz. Aí tu fez 6 dias, certinho, como tu deve fazer, em um dia tu não fez e aí, agora não tem mais como. Não, cara. Pô, tu tem que comemorar. Não, eu rateei agora, beleza. Só que olha o processo que eu tô seguindo, entendeu? O que importa é que nem nas eleições 50+1, cara, é exatamente isso. Quanto mais tu conseguir fazer, melhor. Só que vai ter momentos em que tu não vai conseguir performar perfeitamente, entendeu? No momento agora, tu não tem que pensar em desempenho. Não tem que ser perfeito e tudo mais. É óbvio que o ideal é tu conseguir orar todos os dias, é tu conseguir ler a Bíblia todos os dias, mas no início vai ter falhas, cara. Vai ter falhas, entendeu? E tu não tem que se culpar, cara. Porque tu tá formando uma identidade, tu é humano, todo mundo erra. As pessoas que tu vê hoje que são exemplos, nem sempre elas foram, entendeu? No início, elas sofreram com isso também. Só que elas não desistiram. Aí é que tá o detalhe. Tu não pode desistir. E aí,
Como eu falei pra você antes, eu trouxe 5 passos práticos que podem te ajudar a conseguir formar essa tua nova identidade. Porque é muito simples eu vir aqui te falar, não, tu tem que formar tua identidade e tudo mais, mas como fazer isso? E aí é que entra esses 5 passos práticos. E o primeiro deles é tu levantar cedo e orar. A real é que assim, como eu te falei, tu não precisa pensar agora em desempenho, tá? Mas tu precisa começar. Por que orar? Por que começar a orar já de manhã cedo? A própria psicologia hoje afirma que as primeiras coisas que tu faz no teu dia, elas vão definir todo o restante do teu dia. Então, começa orando cedo de manhã. E cara, como eu te falei, tu não precisa começar desempenhando. Precisa começar, né? E para Deus o que importa não é uma oração longa, é uma oração sincera. Então, cara, levanta, lava o rosto se precisar antes. E faz uma oração simples, cara. 1 minuto, 2 minutos, entendeu? Isso já vai ajudar muito. Porque, como eu te falei, isso vai definir o restante do teu dia, mas isso já vai começar naquele mesmo momento. Pô, olha, eu consegui, cara. Isso na tua própria cabeça já vai te dar um ânimo, tá ligado? Vai por mim, isso vai te ajudar muito. E a segunda dica é ler a Bíblia todos os dias. De preferência de manhã também, tá? E aí eu falo de preferência porque às vezes, principalmente no início, tu vai ter uma certa dificuldade, porque talvez tu seja como eu que tem uma certa dificuldade para conseguir levantar. E aí, provavelmente no início tu vai sofrer um pouco com isso, tá? Não tem problema. Mas o ideal é que tu tente fazer isso de manhã cedo também, né? Pelo mesmo motivo do anterior. Né? As primeiras coisas que tu faz no teu dia vão definir o restante do teu dia. Mas se tu não conseguir de manhã cedo, cara, de meio-dia eu, por exemplo, tem vezes que eu não consigo fazer de manhã. Então eu faço de meio-dia no trabalho, né? Eu fico no meu trabalho, aí eu faço de meio-dia. Às vezes eu faço quando eu consigo fazer de manhã cedo, eu faço meu café da manhã. Enquanto eu tô tomando meu café da manhã, eu faço meu devocional ali. E uma coisa que pode te ajudar muito nisso, que eu tenho muita dificuldade também, é em relação à leitura. Infelizmente a maioria de nós hoje tem esse problema por causa das telas, né? A gente é acostumado em vídeo rápido, short, né? Reels. Então, uma coisa que pode te ajudar muito é a Bíblia em áudio, né? Tem aplicativos que tu consegue escutar a Bíblia ao mesmo tempo que tu tá lendo, mas eu particularmente, eu uso, tá? Não vou falar que não, mas eu tenho um certo problema porque pra mim, assim, eu percebo que algumas vozes são meio... dá pra perceber que é de IA, entendeu? E aí eu prefiro assistir no YouTube, porque no YouTube tem de fato narrado por pessoas, né? E aí tem várias traduções NTLH, NVT, NVI, então tem várias opções. E o terceiro passo é escutar mais louvores, músicas gospel, e tem uma diferença entre esses dois tipos, né? Inclusive eu tô preparando já um vídeo para falar sobre músicas, qual é a diferença entre esses dois, mas também sobre música secular e música mundana. É importante a gente definir isso. Mas começa a escutar mais louvor, começa a escutar mais gospel, porque, cara, a maioria das pessoas gosta de música. E na própria Bíblia a gente vê exemplos da importância da música, né? Olha só, por exemplo, o episódio onde Saul era atormentado por um espírito maligno, Davi tocava harpa e o espírito maligno saía de Saul, né? E só com esse exemplo, só com esse episódio, a gente consegue ter uma noção da importância da música, né? Então, cara, tira um tempo para preparar uma boa playlist. E aí eu vou falar uma coisa agora que pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas, mas para mim tem me ajudado muito, tá? Que são as músicas que são hoje feitas por IA, né? Olha só que irônico, eu tava falando agora das IA, que eu não gosto de Bíblia em áudio narrada por IA, só que com as músicas é um pouco diferente, porque eu particularmente gosto de rap, e aí, cara, tem umas músicas muito boas de rap, principalmente assim, e um pouco mais agitado, porque eu gosto de treinar. E aí, essas músicas foram as que me ajudaram a conseguir parar de escutar música secular enquanto eu tô treinando, né? Eu treino em casa, e aí eu me acordo cedo, coloco ali o fone e fico escutando música, louvor, né? Na verdade, música gospel, enquanto eu tô treinando, né? E essas músicas feitas por IA conseguiram me ajudar, porque daí eu tô escutando um ritmo legal que me dá um ânimo para conseguir treinar, só que eu não tô escutando aquela letra que, né, a gente sabe como é que é, né? Então, tira um tempo para criar uma playlist legal para ti, né, pra tu poder passar mais tempo com louvores, né? Às vezes tu não vai conseguir ter tanto tempo para fazer uma leitura longa da Bíblia, né? Tu vai fazer ali teu devocional, às vezes tu não vai ter tanto tempo para fazer a leitura, mas daí tu consegue passar um pouco mais de tempo escutando música, né? Escutando música gospel, escutando louvor.
Então, essa é uma dica assim que eu acho que vai te ajudar muito, porque, como eu te falei, quem é que não gosta de música, né? A dica número 4 que eu tenho pra deixar pra ti também é assistir mais conteúdos cristãos, né, no YouTube. E aí eu não tô falando necessariamente de tu assistir mais pregação, assistir filmes, assistir séries. Se tu conseguir isso, ótimo, né? Na verdade, até melhor, mas só que vai ter momentos que tu não vai estar com vontade de assistir uma pregação ali de 40 minutos, 1 hora, um filme de 2 horas. E aí, o que eu faço é assistir canais, assim, de conversa mesmo, bíblico, sabe? Às vezes a pessoa tem uma mensagem que ela quer compartilhar contigo, assim como é o objetivo desse meu canal, é te ajudar de alguma forma. Então, começa a assistir mais conteúdos assim, nesse estilo de conversa, que eu tenho certeza que também é uma coisa que vai te ajudar bastante, né? Inclusive, uma das inspirações para mim criar esse canal foi justamente isso, porque é o estilo de conteúdo que eu consumo, né? Que me ajudou muito e que da mesma forma que me ajudou, eu quero também conseguir ajudar as outras pessoas que passam pela mesma necessidade que eu. E agora, a quinta dica eu acho que assim é uma das mais difíceis. Foi pra mim e eu acho que provavelmente vai ser pra maioria de vocês. Talvez não pra todos, que nem todo mundo é igual, mas é a gente aprender a não julgar tanto, né? Até para não ser julgado também, mas não é nem tanto pela consequência que eu falo isso, mas pelo problema em si, né? E eu digo que é uma das coisas mais difíceis porque a nossa natureza ela nos puxa para isso, né? A gente vê alguma pessoa fazendo alguma coisa que para nós é errado, a gente inevitavelmente, dentro da gente, a gente já começa a julgar. Só que o problema é que a gente não olha para nós muitas vezes. Isso a gente faz no nosso trabalho, na nossa escola, mas também dentro da igreja. E esse é assim, eu acho que é o problema mais grave, né? Que é onde Satanás mais ataca, inclusive, na minha opinião. Porque ele tenta fazer com que a gente olhe para os problemas dos nossos irmãos na igreja para a gente não olhar para o nosso problema, né? O que a gente precisa mudar. Porque a gente tem que entender, a gente não pode esquecer que a gente está num processo de santificação. E isso passa por a gente olhar para os nossos problemas. Só que quando a gente está ocupado olhando para o problema do outro, a gente não consegue melhorar os nossos próprios problemas. Inclusive, isso afeta na nossa vida diária. Porque a gente precisa entender, e Thiago fala muito isso, que a gente é aquilo que a gente consome, né? O nosso coração fala daquilo que a gente está cheio. E se a gente passar mais tempo julgando os outros do que olhando para dentro de nós, inevitavelmente isso vai moldando quem nós somos, né? Lembra da identidade que a gente conversou agora há pouco? E isso vai fazer inevitavelmente com que a gente, inclusive, tenha mais dificuldade para a gente conseguir ler a Bíblia, para a gente conseguir orar. Até porque essa questão de orar, inclusive, a pessoa muitas vezes vai se sentir culpada por orar. Porque ela vai estar caindo mais vezes, porque ela sabe que não é certo estar jogando o outro. E aí, quando ela está tentando orar, vem aquele peso na consciência, faz com que a gente tenha uma certa dificuldade para conseguir pensar o que falar na hora da oração, né? E infelizmente eu acho que, como eu falei agora há pouco, para mim eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis que tem pra gente mudar. Eu não tô falando que é fácil, eu sofro com isso até hoje, mas não é porque é difícil que a gente não tem que tentar mudar, né? E uma frase assim, que me marcou muito, não é exatamente com essas palavras, mas o assunto é isso, é que a gente tem que tentar parar de julgar os outros porque a gente nunca sabe o motivo pelo qual a pessoa está fazendo aquilo, pelo qual a pessoa tem aquele vício. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que quando a gente está julgando, e essa frase ela fala isso, a gente está sendo co-participante de Satanás. Isso é uma frase assim, isso é uma coisa muito forte que eu nunca tinha parado para pensar, mas o que significa Satanás? É exatamente o acusador. E a gente vê o próprio episódio de Jó, por exemplo. O que Satanás está fazendo? O que era o objetivo dele? Era acusar Jó. E a partir do momento que a gente começa a fazer isso com as outras pessoas, principalmente com os nossos irmãos da fé, a gente tá ocupando o mesmo papel dele, que é de o acusador. Quando eu percebi isso, quando eu escutei essa frase pela primeira vez, me deu esse choque de realidade. Assim, começou a me ajudar muito, porque toda vez que eu começo a olhar, toda vez que eu começo a julgar alguém, a primeira coisa que me vem na cabeça é justamente esse, já começa a vir aquela culpa assim na cabeça. E isso é bom, né? Nem toda culpa ela é ruim. Pelo menos eu tenho essa opinião. Nem toda culpa ela é ruim. Porque quando tu percebe que tu tá fazendo uma coisa errada e tu se culpa ali no início,
é o gatilho que precisa para tu pedir perdão. O problema tá quando tu continua se culpando depois disso. Que infelizmente esse também é um problema que a gente passa. E aí, o nosso vídeo de hoje é sobre principalmente hábitos, identidade formal, a tua nova identidade. Eu queria deixar uma recomendação para vocês, que é o livro Hábitos Atômicos. E ele conversa exatamente sobre o que a gente está falando aqui. Porque para o nosso cérebro, hábito é uma repetição. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é um hábito ruim e um hábito bom, né? Se tu faz uma coisa por muito tempo, teu cérebro ele vai internalizar aquilo ali como um hábito. Nesse sentido, ele é bastante imparcial, né? E o livro Hábitos Atômicos, ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre a raiz dos hábitos. Por que a gente insiste em certos padrões, né? Em certos hábitos ruins, e principalmente como a gente faz para mudar isso. E no final das contas é exatamente isso que a gente está buscando aqui, né? Mudar esses hábitos ruins que a gente está tendo para hábitos bons, que no nosso caso ter mais comunhão com Deus, né? Através da leitura da Bíblia, da oração diária. Então eu recomendo muito essa leitura para ti, porque vai te ajudar, ele vai falar tudo que a gente está falando aqui, só que mais aprofundado. Então, se faz sentido para ti, se tem condições de comprar esse livro, eu te recomendo muito. Então, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Se tiver interesse, tá aqui embaixo. Bem, obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, de verdade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se tu gostou desse vídeo, tem interesse em assistir mais vídeos do canal, se inscreve aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!